Opa, eu sou a Joana. E eu sou o John. E esse aqui é o Finalmente Residente, o podcast onde a gente entrevista os residentes e especialistas das principais instituições aqui de São Paulo. E a ideia aqui é bem simples e clara. A gente vai mandar um papo reto para você sobre o dia a dia da residência médica, o que é bom, o que é ruim, perrengue, quais são as histórias mais engraçadas. E a gente vai falar também sobre... carreira, não é não, John? Bora. Quais que são as possibilidades de trabalho, quanto que ganha um especialista daquela área, porque é isso que a gente quer saber no final do dia. É 20, é 50, é 100 mil reais? Então, cola aqui no episódio pra você descobrir. Bora? Bora! Fala galera, tudo bem? Sejam mais bem-vindos, não. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Finalmente Residente. E hoje eu tô sozinho no estúdio porque a minha parceira de podcast entrou pras estatísticas. Conta aí, Joana, o que rolou. Tô muito frustrada. Eu achei que eu ia passar essa pandemia invicta. Eu não sei na real ainda, né, John? Já pegou 8 vezes, tá... engraçado, né? É a 8ª vez que eu pego Covid, na realidade. Não, brincadeira, galera. Eu não sei ainda se eu peguei. Farei o teste amanhã, né, John? Respeitando aí a epidemiologia, o correto uso do teste. De acordo, então peço desculpas aí pela minha voz, pelas fungadas eventuais e tosses eventuais. Mas tá tudo bem. Tô saudável, só tô aí com a voz meio zicada. E não podia deixar de vir aqui para falar hoje um episódio especialíssimo. Um episódio que teve algumas mudanças, né, John? Não no episódio em si, mas teve mudanças na especialidade, mudanças recentes. Então, assim como, por exemplo, terapia intensiva, que é uma coisa interessante da gente conversar, porque teve mudança no programa, hoje a gente também está com uma convidada especial de cirurgia cardiovascular para conversar justamente. O pessoal pediu sobre... essa, hein? Pediu. E é difícil. Pediu mesmo. A gente tá gravando 4 da manhã porque foi o único horário que ela conseguiu dedicar pra gente, tadinha. E logo em seguida a gente grava Neurocir, né? E essa convidada... ela que talvez não apareça. Que às vezes não apareça, exato. E essa convidada que já deu um spoiler aí pra vocês, é super especial. Pra quem não sabe, cirurgia cardiovascular virou acesso direto muito recentemente, tá, gente? Antes era pré-requisito, precisava de cirurgia geral, né? Mas uma coisa que não muda é a altíssima concorrência dessa especialidade, tá? Ela é longa, é bastante concorrida, tem 5 anos de duração, 4, 5 anos, e são pouquíssimas vagas, principalmente lá na USP São Paulo, que foi onde a nossa convidada de hoje se formou. E aí, eu quero que você se apresente, conte pra gente quem que você é, Andressa. Seja muito bem-vinda. Olá, que bonitinho. Prazer, meu nome é Andressa. Eu tenho 34 anos, eu sou do Rio Grande do Sul e me formei em cirurgia cardiovascular em março de 2021, ali no INCOR. Então eu sou tipo uma recém-formada, tipo, agora há pouco eu era residente ainda, né? Eu ainda me considero residente, na verdade. Acho que é normal, né? Até a gente entrar na vida realmente trabalhando, rola um tempo. Isso é uma coisa que a gente já comentou em algum outro podcast, né? Logo que se forma, como que você se insere no mercado, como que você perde um pouco essa sensação. André, seja muito bem-vinda. Nem tinha reparado, te falei, nem tinha reparado que você era do Rio Grande do Sul, imagina. Zero sotaque. Conta pra mim, só porque o John fez essa introdução da mudança, então na realidade, da mudança do programa, você fez o programa que entrava por cirurgia geral, e depois fazia cirurgia cardiovascular, é isso? Correto. Eu pertenci à última turma, o último ano que era obrigatório fazer cirurgia geral antes e depois para poder ingressar na cirurgia cardíaca. Na metade do meu R1 de cirurgia cardiovascular, o programa mudou, saiu a notícia, acho que foi em junho, foi até meio chocante, eu lembro, que seria acesso direto. Que delícia. Qual foi a sensação na hora? Ódio profundo? Ódio porque eu sabia que eu não teria R- direto, porque como ia mudar todo o programa, eu seria novamente R1, então eu queria chorar lágrimas de sangue. Nossa. Mas também, em certa parte, eu fiquei um pouco feliz porque, poxa, eu recém tinha terminado cirurgia geral. Imagina se fosse na metade da minha geral, que eu teria que fazer 5 anos de cardíaca, de acesso direto. Caraca. Então, Nossa, eu não estava tão triste, assim. Eu fiquei mais triste por quem tinha que entrar depois, com o geral, né?
E qual que é a tua total. visão sobre essa mudança, Andressa? Tu que fez cirurgia geral e já acompanhou aí algumas turmas que entraram direto. Você acha que foi uma mudança positiva, que realmente não precisava de geral? Afinal de contas, o coração ele fica acima da barriga, e é o que o geral faz. Brincadeira. Ou tu acha que tinha muita base, muita coisa que consolidava na geral e que era importante pra cardíaca? Ô, Andressa, se Nossa. acostuma, tá? O John não respeita nenhuma especialidade nesse podcast. Eu ia Ele já dizer ele tá no flow. coragem. Do nada, Dizer isso. Foi do nada. O Coragem. John tá no flow. Cada podcast que a gente grava, ele xinga meia dúzia de Brincadeira. especialidade, uma mãe e um primo pequeno. É isso. Inclusive uma a minha criança, é própria. Não te ofenda, né? É. isso. Não é pessoal. Né, pessoal? Mas é difícil eu falar se eu acho que é positivo. Nossa, eu fico até gaguejando, porque eu acho que é um assunto muito complexo dentro da cirurgia cardiovascular. Mas eu tento enxergar que toda mudança sempre é para positivo. Então, se houve essa mudança, é porque alguma coisa a mais iria agregar e que os nossos chefes mais velhos viram, que para nós, com certeza, não é tão claro assim. Mas o lado de quem fez cirurgia geral, eu realmente vejo que os residentes eles têm uma certa facilidade maior na hora de operar. Não que quem não fez não vá logo adquirir, mas tem essa questão. Agora, o pessoal que não fez cirurgia geral, mas que entrou em acesso direto, uma coisa que pelo menos eu percebi é que eles têm uma vivência clínica muito maior que a nossa. Eles sabem indicar uma cirurgia muito melhor que eu e meus colegas, por exemplo. Porque eles atendem muito ambulatório de clínica no primeiro ano, eles passam muito na UTI, que faltou na minha residência. Então, eu acredito que é importante a cirurgia geral, sim. A barriga, apesar de tudo, apesar de o coração não ficar na barriga, a gente, às vezes, precisa abrir a barriga da cirurgia cardiovascular. Pega essa, John. Pega essa, John. Toma, John, toma distraído. Tchau! Eu achei bem delicada, mas eu já saquei. Não, mas infelizmente eu já precisei abrir, eu já vi meus chefes também precisarem abrir barriga, tanto eletivamente como na urgência. Então a cirurgia geral, nossa, ela te traz muito conhecimento em várias áreas que te ajudam muito na cirurgia cardiovascular. Mas eu realmente não tenho resposta para te dizer se eu acho que foi melhor ou não. Eu acredito que foi. Legal. Mas eu acho que deu um panorama legal sobre o que muda, o que cada um desses formandos teve de skill e treinamento diferente. Acho que deu para ter uma visão bem legal. Ô, Andressa, quando era por acesso direto da cirurgia geral, você fazia 2 anos de cirurgia geral e mais 2 de cirurgia cardiovascular, é isso? Mais 4 de cirurgia cardiovascular. Que delícia. Ou seja, reduziu, né? Menos mal. Agora são reduziu 5. um ano. Agora são 5 Agora, ao todo. e antes eram 2 mais 4. 2 mais 4. Caraca. Fiz 2 mais 4. Nossa, porque eu sabia que era 4, eu achei que o 4 já estava englobando, mas não faz sentido nenhum, né? Impossível. Meu pai do céu. Um negócio que me faria chorar é se no último ano acontecesse um reajuste bem bacana da bolsa de residência. Depois de 6 anos. Tipo, pra porque cima. teve um reajuste agora, né? Sério? Olha. Eu não tô sabendo. Ô, John, não fala, John. Nada, Coitada não aconteceu da menina. nada, tá tudo bem. Ela acabou de formar 6 anos esse trem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Pior que o meu salário da residência foi o mesmo desde o meu primeiro dia de cirurgia geral até meu último dia da cirurgia cardiovascular. Foi o mesmo salário, sem nem um reajuste. Agora foi pra 4.100, se eu não me engano. Uma coisinha assim, um pouquinho mais. Não fica assim não, Andressa. Vamos lá, vamos falar de coisa boa. Vamos falar, deixa eu te dizer. TechPix. Da onde veio a ideia de cirurgia cardiovascular? Já era? Você entrou na cirurgia querendo já? Como é que foi? Conta aí um pouquinho dessa sua jornada, da graduação, enfim. Então, eu nunca sonhei em ser médica. Eu, na verdade, morria de medo de sangue quando criança e agulha. Então, eu nunca tive aquele, sou uma criança que brinca com as bonecas e vou lá, um sonho da minha vida. Eu era simplesmente. Eu Sério? desmaiava com sangue, sim. Eu odiava? Nossa, eu corri quando minha mãe tinha que me dar injeção. Ai, gente, desculpa a câmera aí que tá difícil. Eu não tenho muito coordenação. A minha mãe ia me dar injeção, eu corri em volta da casa gritando, socorro, querem me matar, porque eu morria de medo de agulha. E daí eu comecei a fazer publicidade na faculdade, tipo, embora meus pais tenham dito que seria a pior ideia da minha vida, mas eu, teimosa, né, fui fazer. Daí no primeiro dia de aula eu disse,
que porra, desculpa, que coisa que Tá eu estou tudo bem, fazendo tá tudo aqui. certo. Pode falar palavrão, a Pode gente falar. fala bastante. Ah, Tá pode? Pode. Pode. Não vai ter aquele... Não, não vai ter. A gente não corta o podcast, fica tranquila. Ah, então por isso que não pode assuntos polêmicos. Não dá pra... Na verdade, pode. Pode, Só não inclusive a pode. gente estimula alguns assuntos. Inclusive, a gente gosta, na verdade. Fica tranquilo. Falar sobre cirurgia cardiovascular, residência de cirurgia cardiovascular já é um assunto polêmico. Isso que é foda. Já tem todo esse Eu pote espero que ela já amanhã. veio. Chefes do Incor, por favor, não me demitam amanhã. Cuidado. Não, fiquem tranquilos. Mas daí eu fiquei um dia fazendo publicidade, eu assim, nossa, que porra é essa, né? Resolvi, não, quero fazer alguma coisa na área médica. Sei lá, daí eu comecei a ler e me interessei por medicina. Eu disse, não, é isso que eu quero fazer medicina. E daí quando eu entrei na medicina, eu já, meio que na minha cabeça, já sabia que eu queria fazer cirurgia, porque é muito meu estilo. Eu gosto de guerra, gosto de sangue. A pessoa que odiava sangue gosta de sangue nos outros, óbvio. Eu ainda não gosto de sangue. Mas eu sempre gostei de ver acidente de carro quando eu passava, quando criança, eu ficava louca, eu queria ver. É aquele meme, né? Enfim, a hipocrisia. Ok, entendi. Enfim, a hipocrisia. Não sendo em mim, tá tranquilo. Tá tranquilo. E daí eu entrei na faculdade querendo muito cirurgia, só que eu também tinha uma certa paixão por cardiologia, mas nada assim, nossa, meu sonho é ser cirurgia cardíaca. Na minha família não tem nenhum médico, ninguém é da área da saúde, todo mundo é de exatas, então não tinha absolutamente nenhum tipo de contato. E daí na faculdade eu fui começando a gostar cada vez mais de cirurgia e de cardiologia. E é porque cirurgia cardíaca é uma matéria que a gente não tem muito na faculdade, acho que poucas pessoas têm. Quase nada, é. Quase ninguém, né? Quase ninguém e quase nada, os que tem, né? Exatamente. Os poucos que eu vejo que passam na cirurgia cardiovascular, tipo com a gente lá no Incor, são 2 semanas, 3 semanas e deu. Isso é tudo que eles vão ter. E isso quando o serviço tem um serviço de cirurgia cardiovascular, né? Exatamente. Que é o mais comum também. A imensa maioria não tem, né? É uma exato. Coisa muito específica. Tem, convidada, é uma cirurgia na semana, enfim. Exato. E daí, quando eu fui terminando a faculdade, eu estava completamente perdida. Eu acho que todo mundo deve ficar. Pelo menos eu invejo aquelas pessoas que saem da faculdade com certeza do que elas vão fazer. Porque eu saí da faculdade, sim, eu fiz prova para cirurgia, porque eu amava, mas eu não tinha certeza se era isso que eu queria. Eu fiz prova para clínica também. Fiz prova para pediatria. Inclusive, fui para entrevista e fiz a entrevista. E daí minha mãe me proibiu de fazer pediatria. Sábia, muito sábia. Muito eu sou sábia. pediatra, tá? Então, muito sábia. E eu sou clínico, tá? Que Tudo que tu recusou tá aqui de frente, voltando aqui. Tudo aqui. Pode falar mal, não tem problema. Assim, A gente já teve um podcast de pediatria. Quem não ouviu o podcast, quem quer fazer pediatria, a gente tá aqui zoando, volta lá no podcast, foi com a Júlia, já na 2ª temporada. Foi o primeiro, não foi, John? Foi. Foi sensacional. E, então, e ela tem uma personalidade bem parecida contigo. Ela não é essa perfil fofinho da pediatria. já não é gostei. apaixonada. Não fala no diminutivo, não. Aqui não tem pediatra que fala no diminutivo, não. Mas e aí, conta? Aí você fez a cirurgia. Daí eu resolvi, vou fazer cirurgia porque eu sempre quis e realmente eu me achei. Fazer cirurgia geral acho que foi a especialidade que nasceu pra mim. É até estranho falar, mas eu acho que às vezes mais do que cirurgia cardiovascular, porque eu lembro que eu me tornei médica na cirurgia geral. Eu saí aquela pessoa que não sabia prescrever uma dipirona da faculdade e deu entro na cirurgia geral, tendo que tomar conta de um monte de paciente. Comecei na vascular até, que era o pior estágio de todos pacientes gravíssimos, fazendo edema agudo, infartando, AVCzando toda hora na tua frente. Tinha que tratar tudo, ainda tinha que ir pra cirurgia, amputar uma perna. E daquele dia eu lembro que sou médica. E nisso, na minha cirurgia geral, nós passávamos na cardíaca. E como haviam só eram dois grupos diferentes, mas um dos grupos que era o que nós acompanhávamos, só tinha 2 chefes. Então os residentes da geral é que ajudavam a tocar. E daí eu que já estava meio assim, achava que queria, daí me apaixonei de vez, né? Daí não tive dúvidas. Não, olha só, a menina se apaixonou na cirurgia, na residência de cirurgia geral. É muito amor mesmo, porque residência puxada. Onde que você fez a geral, Andressa? Eu fiz em Joinville, no Hospital Regional de Joinville. Legal. Cara, lá foi escravidão total. Nossa, gente, me desculpa essa câmera, eu tô ficando nervosa com esse negócio aqui. Não, preocupa não, tem parte. Ela tá aqui ouvindo o áudio, fica tranquilo.
Mas era muito escravidão, tipo, era puramente trabalho, mas eu amava, isso era muito estranho, eu não tomava banho, ficava 2, 3 dias sem tomar banho, dormia 2, 3 horas, não comia, e eu lembro que eu tinha um prazer, eu achava o máximo. Muito Grey's Anatomy, né? Eu nunca assisti Grey's Anatomy, todo mundo me chama sério? de Cristina Young e eu nem sei quem ela é, sei que ela é japonesa. Ela era boa, ela já saiu da série, desculpa o spoiler. Eu não vi Grey's Anatomy também, John, foi mal. Não morreu não. Todo mundo Ela, Grey's Anatomy. engraçado, ela virou cirurgiã cardiovascular ela pegou um serviço lá na Europa, assim. É isso. Nossa, será que ela tem uma vaga? Eu quero essa vaga. Pois é. E aí, dentro da cirurgia cardiovascular, ô Andressa, assim, primeiro que eu tô chocada com essa história de que você se apaixonou pela cirurgia geral nas condições que são toda cirurgia, toda residência de cirurgia geral, acho que é essa desgraça, né? A gente já teve também exatamente. Né? E aí, dentro da cirurgia cardiovascular, como é que foi essa rotina? E aí, o que você souber também de como está o programa atualmente, né, pra gente comentar o que mudou, o que não mudou. E aí, melhores estágios, onde foi mais legal, onde você se achou ali dentro, como é que foi? Foi, primeiro que quando tu saí da cirurgia geral, quando tu era um R2, a gente brincava que nós éramos R-Deus. Porque o R2 manda em tudo, toca tudo, ele tem cirurgia sozinho, com o R1 e vai ensinando, o chefe nem olha mais pra tua cara. E, de repente, eu vou para cirurgia cardiovascular dentro do INCOR, onde eu mal corto um fio. Geralmente, a gente brinca que a gente o R, ou RC, que é o R cabeceira, ou lá o R pedicure, que fica no pé, e não faz nada. Ninguém confia nada em ti. O pessoal olha para ti no primeiro dia e fala, não toca no campo azul. Eu digo, cara, porra, eu sou cirurgião, tá louco? Isso é ofensivo. Acho que eu não sei o que é um campo azul. E foi um baque gigantesco, até porque na cirurgia cardiovascular, pelo menos isso é do meu serviço, eu acho que em outros serviços talvez seja bem diferente, mas no meu serviço, no serviço que eu fiz residência, é bem assim, a gente tem menos oportunidade cirúrgica, então é muito mais auxílio, e daí isso foi muito... não sei como falar uma palavra boa sem usar um palavrão. Chocante. Foda. Essa adaptação, né? Essa adaptação. Retornar. Talvez a gente voltar a ser interna. Exatamente. Acho que pior, porque no meu internato eu fazia mais coisas. Tipo, no internato o pessoal, não, vai lá, te ensinava a entubar, passar dreno. Tu quer cirurgia geral, faz isso. Mas daí, como que foi a minha cirurgia cardiovascular? Então, fiz 2 de geral, passei na cardíaca. Eram 4 anos. Os estágios na cirurgia cardiovascular do INCOR, na parte cirúrgica, não mudaram muito no novo currículo. E a gente faz um rodízio mensal, todo mês tu roda em alguma especialidade dentro da cirurgia cardiovascular. Os rodízios são, então, vários meses, válvula, coronária, congênita, emergência, que tu vai tocando tudo, e aorta, que é o que eu faço fellow agora, por sinal. E esses são no início. Depois, quando tu vai ficando um pouco mais graduado, tu passa também no marca-passo. Agora abriu um novo rodízio, que é o de transcatéter, TAV, que está muito em alta. O clínico que eu diga. Da hora, hein? Da hora, né? E foi assim, a gente vai rodando, e daí no último ano tu tem a opção de escolher mais os rodízios que tu gostou mais, para rodar mais vezes, pensando que tu vai te subespecializar naquilo, tu vai trabalhar mais com aquilo. Não. E também tu tem direito a fazer um optativo no exterior. Antigamente, pré-Covid, eram 3 meses. Daí, como a minha turma foi premiada, a gente pôde fazer só um mês. Um mês. Ai, que bosta. Ô, André, você tem congênita também? Também é uma parte do estágio. É o terror do residente, a congênita. Opa! Que isso, gente? A congênita é lindo. Nossa. Clinicamente. Clinicamente. Ô, Andressa, e me conta, assim, como é que era a rotina da cardiovascular, assim? Era puxado, respeitava as 60 horas, não tinha muita hora, risos. Risos, Tinha plantão? Tinha plantão, não respeitava. Desde que nenhuma residência respeita 60 horas, meio que isso é uma utopia, pelo menos ao meu ponto de vista. Mas
Nós sempre temos plantão noturno, assim, vai alternando com os teus colegas, né? No meu ano, nós fomos 7 residentes, 6 brasileiros e 1 estrangeiro. O Valdano, não sei se vocês conhecem, todo mundo conhece o Valdano. Não Ninguém conheço. conhece o Valdano, Gente, você conhece, John? Não. Eu Eu sou o fiz, Unicamper, né? o John fez o Camp e eu fiz o FRJ, tipo, então... É por isso. Mas qualquer pessoa no HC que vocês perguntam do Valdano, eles conhecem. E era o nosso estrangeiro. Nós tínhamos um outro, mas ele já tinha feito revalida até. E nós revezávamos o plantão. Então, nós tínhamos plantão noturno presencial nos 2 primeiros anos. Ficávamos no INCOR, respondendo a emergência, se tinha cirurgia, transplante, nós íamos, ou capital, ficava no implante, tanto para congênita quanto para o adulto, dissecção, todos os tipos de emergência, tamponamento. E o que mais? Gente, eu me perco nos meus pensamentos. Nos primeiros 2 anos. E aí depois você ficava provavelmente sobre aviso, né? Sobre aviso, exatamente. Ficava em casa. Legal. Nossa, bacana. boa. É puxado, né? Bem puxadinha a residência. Então, era bem puxado. Geralmente a gente chega... Como que funciona o dia normal do residente de cirurgia cardíaca? Todas as cirurgias do INCOR, elas começam às 7 horas da manhã. Então, tu chega um pouquinho mais cedo, chega umas 10 para 7, 15 para 7, aproveita para ver teu paciente do dia anterior, até porque o chefe vai perguntar. Então, tu já vai lá na UTI, dá uma olhadinha nele, ver como é que ele tá, ele ou vários, porque às vezes tem vários na UTI. Depois vai pro centro cirúrgico. 7 horas da manhã o paciente tem que entrar em sala. Tu faz todo o preparo para cirurgia cardiovascular, que às vezes na congênita pode demorar mais que a cirurgia. Tem preparo da congênita que já durou 5 horas. Que é um absurdo. Daí tu entende por que a congênita é o terror do residente da cardíaca. Ninguém aguenta. E entra na cirurgia. Então a cirurgia realmente começa em torno de umas 9 horas. Porque até tu preparar o paciente, depois tu tem que pintar, tem que cobrir o paciente, time out, tudo, até que começa 8h30, 9 horas. Daí começa a cirurgia. A parte cirúrgica mesmo, tipo, a hora que entra em SEC, que vai fazer o que o procedimento está se propondo, às vezes é 10h30, 11 horas da manhã. Caraca. As cirurgias cardíacas acabam acabando ali no INCOR. As mais cedo, meio-dia, mas geralmente 1, 2. Daí tem a revisão de hemostasia, porque sangra. Isso vale para o INCOR e vale para fora do INCOR, né, Andressa? Assim, acho que quem está ouvindo a gente, Sim. A ideia do podcast é que a galera conheça um pouco mais de especialidade, tome uma decisão pela residência que vai tomar. Então, acho que é legal falar, tipo, a cirurgia cardiovascular é uma residência, é uma especialidade em que você vai ter que, naturalmente, se acostumar a tempos de sala grandes. Exatamente. Tu sai da cirurgia, quer dizer, agora não mais, né? Mas nós saímos da cirurgia geral, em que era uma cirurgia dessas, era um evento no mês, tipo, vai ter uma esofagectomia. Todo mundo já se preparava, porque ficar muito tempo de pé, não sei o que. Agora não, agora tu vai entrar todo dia numa cirurgia de aorta, que tu vai sair todo dia 4, 5 horas da tarde, não vai comer, não vai fazer xixi, não vai fazer nada. Então, por mais que eu quisesse fazer cirurgia cardiovascular e eu soubesse, porque eu já tinha passado, ainda assim, tu te assusta um pouco. Cara, pra mim não ia rolar. Não ia rolar pra mim. Não, pra mim também não. Tu tava falando isso, eu tava falando, cara, eu sou muito fraco. Eu começo a ficar com vontade de ir no banheiro, já começa a me dar delírio, já não consigo mais pensar em nada, tipo, já fico irritado, já falo, ei, que isso? Pode botar o Uropen? Eu desmaiei numa colecistectomia no internato, assim, porque eu fiquei muito tempo em pé, e eu desmaiei, fiz uma síndrome vagal, e uma síndrome vagal, e foi isso. Então, assim, eu também não gostaria, menor chance. Mas é um processo, né? Você vai adaptando aos poucos. Tão frágeis. Os clínicos, é isso. Os clínicos, tadinho, fofos. O olhar da Andressa é de pena. Nesse momento, o olhar é de pena. Não. Não tem ideia. Tudo bem. Eu prefiro ficar de pé do que ficar com as crianças, falando com a mãezinha. 1000 vezes ficar de pé, quietinha na minha. Bota o somzinho. Juro por Deus. Rola um sonzinho no centro cirúrgico, certo, né? Rola um sonzinho. Mas é um ambiente gostoso, né? Assim, eu já tive. Eu nunca pensei em fazer cirurgia porque eu sou zero hábil. E acho que não é meu perfil, assim, de atividade. Se der cagada eu fico nervosa. Então, assim, não é muito meu perfil. Mas o centro cirúrgico é um ambiente gostoso. A gente brinca que eu vou me esconder no centro cirúrgico, porque acaba virando tua toca, teu refúgio mesmo.
Total. E todo mundo sendo cirúrgico vira tua família. É incrível. É muito Mas eu próximo, acho né? que a cirurgia geral, isso foi até bom, porque na cirurgia geral a gente se acostuma a ficar 14, 15, 20 horas sem comer nada. Então, não porque tu tá em campo só, mas tu tá em campo, daí tem que ver o paciente, volta em campo, não sei o quê. Não come, não faz xixi. Eu lembro que eu fiquei 28 horas, foi meu recorde, sem fazer xixi. Meu Deus. E depois quebrei meu celular. Porque eu comecei a me mijar e caiu o celular no chão. Deus, Caraca. meu Deus, A que galera da pesado. Nefro que ouve Que vergonha. chora com isso. Me contactem, eu preciso de um nefrologista. Uma sondinha ali pré, né? Vamos É. passar uma sondinha que até Pois é. demora. Acho que pode ser. Deixa ali. Diz uma Ô, coisa, Andressa. Andressa. Pode falar, Zé, João. Conta pra gente, nesse tempo todo que você tem já de experiência com cirurgia, qual foi o caso que mais te marcou, assim, aquele que você olha e pensa, meu, esse é o até agora, assim, o que mais marcou a minha vida. Todo mundo tem esse caso, né? Ou não? Todo mundo tem. Não, com certeza, todo mundo tem. Eu tenho o meu da cirurgia geral e o meu da cirurgia cardiovascular. O meu da cirurgia geral foi um paciente que tinha um tumor gástrico. A gente fez uma gastrectomia total. Nele era um vozinho, devia ter uns 70 e poucos anos. Eu não lembro mais. E, assim, a cirurgia foi ótima. Ele foi bem, foi para UTI, ficou super bem. Ficou uns dias na UTI e foi para o quarto. E no quarto, ele infectou. Começou a rebaixar, a fazer delírio e foi afundando progressivamente. E eu era muito apegada a ele, porque eu conheci ele desde o pré-operatório, fui na cirurgia com ele, daí, justo quando ele foi para UTI, foi o mês que eu fui passar na UTI, então eu cuidava dele na UTI, e eu me apeguei demais nele, assim, demais. E daí, num dia na enfermaria, que eu tava cuidando dele de novo, ele teve uma parada. E, nossa, foi desesperador. Assim, foi, meu Deus do céu. A gente ficou reanimando ele, foi uma gritaria. E eu não sabia se reanimava ou chorava, porque eu realmente me controlo muito bem em momentos de estresse. Eu consigo agir, a minha cabeça é muito bem centrada para isso, mas aquele dia eu simplesmente perdi o chão. E a gente ficou um tempão reanimando ele. Eu lembro que ficava fazendo a cama de reanimar, sabe? Tem a placa rígida e ficava massageando. E até que uma hora depois, sei lá, acho que uma hora, não sei quanto tempo foi de reanimação, a neta dele entrou chorando, invadiu o quarto, assim, pelo amor de Deus, parem, deixem ele morrer, que horror, isso é um sofrimento, para com isso. E, nossa, aquele dia foi horrível. Eu lembro que eu chorava, que a família veio me consolar. Foi tão triste, tão vergonhoso que a família... Eu chorava, sentei depois e fiquei chorando, horas, assim, a família ficava, não, calma... Ele teve uma boa vida, tu fez tudo por ele. Foi bem legal, assim, ele me marcou. Claro que foi muito triste que ele morreu, mas a família foi muito legal. Eu fico toda sem jeito de falar, desculpa. Não, mas as experiências, acho que todo mundo já passou por uma delas e eu já fui consolada por família algumas vezes, assim. Sério? Não consolada, mas de chorar junto com a família e... Acho que isso é um mito aí que a galera fala, né? Não pode chorar perto da família. Isso não existe, pelo assim, amor de Deus. Você cria um vínculo. Nós somos seres humanos, pelo amor de Deus. Exato. Eu já chorei mais do que algumas famílias, com toda certeza. Então acho que faz parte também, e faz, cara, parte da carcaça que a gente tem que construir dentro da medicina, né? Exatamente. Daí tu até aprende a, às vezes, não se apegar tanto, porque, nossa, eu fiquei mal, tipo, meses, assim. Só pensava nele. Tudo eu pensava, vai dar errado por causa dele. Não sei o que, porque aconteceu com ele. E daí tu não quer mais te apegar com os pacientes. Daí até começa tu ficar, não sendo grosseira com o paciente, mas não querendo criar nenhum tipo de vínculo. Só mais fria, bem profissional. Né? Mais distante. Né? Oi, pode falar. Desculpa. Não, pode falar. Não, mas eu ainda fico muito em dúvida. Às vezes a gente faz isso mesmo, mas não é o melhor também pro paciente, né? Então, voltar a esse controle, aí você baixa a guarda. Mas no fim das contas, a gente vê muito a gente se transformando como pessoa ao longo da carreira médica, né? E, com certeza. Para bem, na grande maioria das vezes, mas essa parte é uma parte de criar essa carcaça, esse couro mesmo, emocional, acho que é uma coisa que a gente carrega, a gente acaba sendo muito prático em relação às coisas. Começa a, tipo... Eu vejo assim, até na relação com os meus familiares, às vezes falam umas coisas tão pequenas, que pra mim é uma tão besteira, só que eu perdi a sensibilidade de olhar pra problemas comuns do outro, entendeu? Então isso é ruim. É ruim, assim, às vezes, assim, sabe? Então,
Tem muita coisa boa, acho que toca a gente de uma maneira muito profunda e muito positiva. Só que a gente também se torna, às vezes, uma pior pessoa em alguns aspectos, né? É o que é, né? O preço da média. O John filosofa às vezes. Pois é, nossa. Eu entro na Aí a gente sai, assim, olhando pro horizonte do podcast. Quem tá ouvindo fica meio triste. Mas tudo bem, faz parte também. Não, John? Nossa, que lindo. Meu Deus, você quer um abraço? Você quer um abraço? Foi mal, desculpa. Não, mas tipo, é clínico. Clínico. É clínico, né? Choque, Não né? esperava nada. É isso, não, né? mas é verdade. Eu concordo. Acho que tu sumarizou exatamente o que todo mundo pensa e às vezes não sabe expressar, mas é bem isso mesmo. É isso. Boa! Fiquei até emocionado, mas você falou da paciente da geral e da cardíaca, teve algum? Da cardíaca teve. Foi um bebezinho, olha só, um congênito. Ah lá. Olha só os congênitos chegando na nossa vida. Mas é raro quando alguma coisa te marca ser uma coisa feliz. Mas foi um bebezinho que ficou com a gente internado praticamente 1 ano e meio. Eu fui no aniversário de 1 aninho dele dentro da UTI. A mãe dele se apegou a todo mundo, obviamente se apegou a mim. A gente conversava. Eu converso com ela até hoje, por sinal. Acho que não tem uma semana que eu não mando uma mensagem no Instagram e ela me responde. E o bebezinho ficou alternando entre ECMO e depois ele ficou ECMO, saiu de ECMO de novo, até que botou um Berlin Heart. Ficou com o Berlin meses, esperando o transplante. Não tinha acesso, a gente estava em desespero, porque como é que vai fazer o transplante nesse bebê se não tem acesso nem para anestesiar a criança? Até que chegou o coração e conseguiu fazer o transplante, ele saiu bem. Saiu naquelas, logo depois foi para ECMO de novo. E conseguiu sair de ECMO, mas eventualmente voltou para ECMO nessa tristeza toda. E depois de todo mundo lutar muito por ele mesmo, ele veio a óbito. E foi muito triste, porque chegou um momento que a gente já ficava assim, cara, ele tá sofrendo, velho. Por que tá acontecendo isso com essa criança? Ele tem isso, ele não tem nem idade pra ter feito alguma coisa de errado. Eu sou ateia, mas até eu me questionava isso. Tipo, porra, Deus, que é isso? Sim. Assuntos polêmicos, não pode. Eu acho que uma coisa legal da cirurgia cardiovascular é esse espectro, né? Assim, poucas são as especialidades em que você, por exemplo, cirurgia. Você tem a cirurgia pediátrica, que faz quase todas as cirurgias da faixa etária pediátrica, e tem cirurgiões, N especialidades de adulto. Assim, pensando em especialidades que tenham esse lastro muito grande, atende desde o RN até o senhorzinho, eu penso em cirurgia cardiovascular, eu penso em neurocirurgia, e não penso em muitas outras. Então, eu acho que é curioso, porque eu, como pediatra, na verdade, você não conhece muito minha história, Andressa, mas eu fiz pediatria e depois eu entrei para neurologia de adulto. E eu senti muito essa diferença de cuidado. Não que um seja melhor do que o outro ou pior, mas a diferença de você lidar com um paciente pediátrico e sua família e a diferença de você lidar com um paciente adulto, idoso, que seja. Então, acho que exige uma habilidade pessoal muito grande, sabe? Quando eu paro para pensar em você trabalhar tanto com... Tudo bem que você não especializa, você não faz tudo no seu dia a dia, eu imagino, né? Sim. Você está subespecializando em aorta, que você falou. Agora, mas a imensa maioria dos cirurgiões cardiovasculares, quando eles se formam, assim, a imensa mesmo, não se especializa, porque isso é uma coisa mais recente, e vai trabalhar com tudo, vai trabalhar com a criança. Pois é. E é isso que eu admiro demais, porque isso é uma coisa boa de São Paulo, que é bem segmentado. Vale para quase tudo, né? Eu acho que, na verdade, todos São Paulo, cidades grandes, né? Que é bem assim, segmentado. Mais ou menos. Acho que São Paulo ainda eu vim do Rio, não é tão assim, não. Ainda estamos no processo. Sério? Não, tem muita coisa que já é segmentada, mas não igual a São Paulo. Acho que assim, ainda... É que São Paulo a quantidade de médico, a quantidade de fellow. É um movimento natural também, né? Porque quando tinha escassez de médicos, não havia um movimento forçado para isso. Hoje é um diferencial competitivo muito claro de mercado aqui hoje, né? Eu cheguei para a entrevista do Círio de Onco no R3
que eu acabei não fazendo, desistindo no fim da minha vida aí. No fim da minha vida, meu Deus, tristeza. Que horror! Do nada. Seu louco. Aí, eles falaram assim, tipo, eles botaram lá na tela, viu? Ó, oncologia é isso, 3 anos. E já contem mais 2 anos de fellow e subespecialização, porque senão vocês não vão se criar aqui em São Paulo. Não existe mais espaço para onco geral em São Paulo. Ponto. Nossa, que loucura. Tipo, já chegou ali na chincha na entrevista, nem foi pros R1, assim, sabe? Pro R1 da onco. E É um isso. pouco como cardio também, né, John? Cardio Total. também tá indo nesse Total. caminho, cardiopediatria tá indo nesse caminho. Total. Eu acho que é uma tendência curioso. muito natural, né? Exato. Ô, Andressa, deixa eu te perguntar. Agora, a gente tá falando de polêmica. Eu quero fazer uma pergunta polêmica. Porque, na verdade, não tem polêmica. Joana, isentona, você fazendo uma pergunta polêmica agora. Estou abusada, foi o que eu vi. Não, brincadeira. Não é polêmica. Na realidade, é uma pergunta que eu já ouvi na cabeça de algumas pessoas e que eu tô curiosa para saber. Que é a seguinte: eu quero falar agora de mercado de trabalho. Acho que a gente conversou bastante sobre a residência. Hoje, o mercado de trabalho do cirurgião cardiovascular é um cenário positivo? Estou sendo bem incisiva. Por quê? Porque todo mundo fala que estamos aumentando a quantidade de radiointervencionistas, de cardiointervencionistas. Então eu queria ter essa ideia da visão geral da especialidade, de que caminhos ela está tomando, de para onde ela está indo, entender melhor. Eu acho que todo mundo sabe que a cirurgia cardíaca perdeu várias áreas que eram antes só delas, tipo, por exemplo, marca-passo, o TAV, o clínico já faz, com todo respeito, mas é difícil. Dentro de São Paulo, o mercado é bem concorrido, porque todo mundo quer estar em São Paulo. É isso que eu percebi. E todo mundo, inclusive eu, né, por exemplo. Mas o que eu vi agora que eu me formei, há 1 ano mais ou menos, fora de São Paulo ainda tem muita oportunidade boa. O problema é que as pessoas não querem sair, ou porque a família está aqui, ou porque, no meu caso, por exemplo, meu marido trabalha aqui, não tem como sair. E também tem medo, né? Eu também tenho medo de sair de São Paulo. Acho que a gente cria que é uma síndrome de Estocolmo, né? Que tu não quer sair daqui de jeito nenhum. Mas eu acredito que o mercado ainda é positivo. Embora todo mundo, desde a época que eu fiz geral, que eu falava, talvez eu vou querer fazer cardíaca, o pessoal já falava, nossa, cirurgia cardíaca não existe mais. Não existe. Todo mundo faz agora, é tudo angioplastia com stent, ninguém faz revascularização. É tanto que as nossas filas de pacientes tem grupos, a fila é mais de 2 anos aqui. Tem muito paciente que precisa. Nem tudo dá para tu fazer ou por catéter ou por catéter, ou fazer só clinicamente. Tem que operar também. E tem muito paciente, eu acredito que fora daqui de São Paulo também tenha. Então, legal. Eu super encorajo quem queira fazer cirurgia cardíaca. Eu acho que ainda tem espaço no mercado, sim. Legal. E Legal. uma pergunta que a gente sempre faz também, que é uma consequência dessa, e obviamente você pode falar um range, uma faixa, né? Não precisa ser específica 100%, né? Mas depois que uma pessoa sai de cirurgia cardiovascular e está atuando aí, sei lá, no seu 1º, 2º ano pós-residência, quanto que esse residente pode esperar receber mais ou menos em média, em grana, em BRLs? Quantos? E acho que oportunidade de trabalho também, né? Como que quais caminhos também, exato. Eu acho que primeiro eu deveria falar dos caminhos, porque antes de falar porque é difícil falar de valores dependendo do caminho. Então, ao momento que tu sai da cirurgia cardiovascular, tu pode ou achar uma equipe fora de São Paulo, que é onde tu vai talvez ter mais oportunidades de operar, inclusive. Óbvio que ninguém vai te colocar na equipe e vai dizer, não, tá aqui, ó, uma coronária, pode fazer. Tu vai entrar na equipe, as pessoas vão te conhecer, tu vai auxiliar por algum tempo, as pessoas vão pegar uma certa confiança em ti e vão deixar tu começar a fazer, até que tu vai ter teus pacientes, e daí sim tu vai poder começar a cobrar dos teus pacientes. Começa como toda especialidade, começa com os pacientes SUS, tu ganha tabela SUS, tudo mais. Então esse é um jeito. Outro jeito seria tu achar uma equipe aqui em São Paulo, para quem quer ficar, né? Basicamente, para tu poder operar a cirurgia cardíaca, tu precisa de uma equipe, não tem como tu operar sozinho. A gente sabe que existem pessoas que operam sozinhas, né?
mas não é de bom tom e não é indicado operar sozinho. Acho que até tem alguma regulamentação sobre isso. Então, tu tem que achar uma equipe, porque cirurgia cardíaca não é simplesmente abrir o peito e operar. Tu precisa de perfusionista, tu precisa de um anestesista especializado. Geralmente, esse anestesista tem que saber eco transesofágico. Tu precisa de uma instrumentadora especializada em cardíaca, que varia bastante da instrumentação de cirurgia geral, plástica, é bem diferente. Tem que saber os tempos cirúrgicos, porque é o momento que a gente entra em SEC. A gente tem que fazer a cirurgia focada e ela ser feita o mais eficiente possível, não o mais rápido, mas o mais eficiente possível. Então, não tem como simplesmente tu sair e montar uma equipe. Assim, porque não é tão fácil. E outra que tu precisa de paciente, né? Ninguém vai simplesmente... Olha, a Andressa saiu do Incor ontem, eu vou lá operar com ela. Então, esse seria um caminho. Outro caminho seria o caminho que eu fiz. Eu não tinha nenhuma equipe para entrar, então eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Eu fui para a parte acadêmica, fui me especializar. Fiz o fellow de aorta. Eu fiquei bem na dúvida se eu ia fazer fellow de congênita, choque. Olha fiquei só. Bem na dúvida mesmo. Cuspindo no prato que comeu, ao contrário. Pois é. É ao contrário, só que não, né? E daí eu acabei indo para essa parte, faz o fellow. O fellow, teoricamente, não tem bolsa, mas o meu chefe, obrigado, doutor, conseguiu uma bolsa para nós lá. É uma bolsa um pouquinho menor que a da residência. Mas, assim, é aquela bolsa que em São Paulo tu não consegue nem pagar o aluguel direito. Então, o que todo pós, o cirurgião cardíaco recém-formado vai dar plantão. A maior parte dá plantão de UTI, porque todo mundo brinca que nós somos intensivistas de luxo. E a gente passa ECMO, justo. abre peito se precisar, faz tudo, então. Então acaba sendo. Todo mundo uma que é segurança muito grande, né? Acaba conseguindo uns plantões bons de UTI. Eu, particularmente, odeio UTI. Odeio plantão de UTI. É uma vergonha dizer isso, mas eu odeio. Eu só faço plantão de cirurgia geral, que eu amo trauma, essas coisas. E quem vai para grupos, daí tudo depende dos valores e de que grupo que tu vai. Se tu vai para um grupo grande, com certeza tu vai ganhar mais dinheiro. É difícil saber quanto, porque eu também não estou no céu, quanto que meus colegas que estão em grupos maiores ganham. Mas cada cirurgia paga um valor, cirurgia particular, e esse valor ele é dividido entre o cirurgião principal, o primeiro assistente, o segundo assistente, a instrumentadora, o perfusionista e a anestesista. Então, se o paciente tem um convênio bom, por exemplo, o convênio não paga muito. Péssimo exemplo. O paciente paga particular, então tu pode tirar um percentil disso e dividir entre todo mundo. Se o paciente tem um convênio mais simples, às vezes o convênio paga, eu já vi, R$900 para a equipe. Uma cirurgia cardíaca. Deu uma falhada, R$900 a equipe? A equipe. Meu Deus. R$900 na equipe. Que absurdo. Assim, é triste. Então, é sucateado, né, a cirurgia cardíaca. Total. Então, quem tem dinheiro, vai lá e ou faz particular, ou entra com o convênio e paga os honorários médicos para o cirurgião, para escolher um cirurgião bom. Perfeito. Ou faz pelo SUS, né? Caraca. Deu para ter uma ideia. Varia muito, né? Varia muito, é muito difícil. É difícil precisar, assim, acho que... Porque existem equipes que ganham muito dinheiro, que elas só trabalham com convênios de hospitais top, só tipo Sírio, Einstein. Aqui, quem não é de São Paulo talvez não entenda, né? Desculpa, eu esqueço. Mas os hospitais mais tops, os hospitais da Globo. Isso. Da Globo, CNN. E outros eu trabalho nos hospitais mais simples. Então, os convênios mais simples, que não pagam nada, né? Total. Deu para ter uma clareza boa. Animal, Andressa. Para finalizar, a nossa última pergunta é qual o recado que você deixa aí pro ouvinte ou para nosso ouvinte que deseja prestar cirurgia cardíaca agora em acesso direto? O que você deixa agora, tendo já finalizado e estando numa outra fase da tua carreira? Eu amo cirurgia cardiovascular, então seria estranho se eu não dissesse para todo mundo, façam cirurgia cardiovascular. Mas eu acho que, como é acesso direto e talvez as pessoas não tenham mais tanto contato, para evitar que se decepcionem com cirurgia cardiovascular, porque o mundo não é nem um pouco cor-de-rosa na cirurgia cardiovascular, a gente indo para um serviço, ficar acompanhando pelo menos uma semana os chefes,
vendo como é que funciona, principalmente o serviço que a pessoa está objetivando prestar a prova. Cirurgia cardiovascular, até para mim, que já conhecia, não sabia como é que era o INCOR, obviamente, mas eu já tinha noção do que era, foi uma surpresa. Mudou muito, foi muito diferente do que eu imaginava. Então, eu acho que quem quer, vale a pena, quem realmente quer, vale a pena. Porque, cara, é muito massa tu abrir e ter um coração na tua mão batendo. Tipo, é foda demais. Não tem outra palavra. É muito estranho, mas a hora que tu cerra o tórax, aí tu abre o pericárdio, tá? Aquele coração, é uma sensação, sei lá, é meio homicida falar isso, né? Tipo, cara, é muito gostoso. Mas eu já ouvi isso de outro cirurgião cardiovascular também. Sério? Quando ele encostou, quando ele viu e sentiu, foi o momento que ele tomou essa decisão. Não, dá um êxtase na gente. Tu coloca o coração batendo na tua mão e tu fica, ai meu Deus. Não querendo ser pornográfica, mas é uma coisa muito foda. Não, imagina, um órgão nobre, né, gente? Pelo amor de Deus. Exatamente. Eu acho que tem esse negócio de a medicina ser representada na cirurgia cardiovascular, na neurocirurgia. É íntimo contato com órgãos nobres, né? Exatamente. Com certeza o coração é mais nobre que o cérebro, chupa neurocirurgia. Aí, John, ela é das tuas, hein? Olha que a gente vai trazer a neurocirurgia nos próximos episódios pra se defender, hein? Total. Não, eu só me defendo com o neurocirurgião na mão. Só no soco, 30 minutos no soco. Isso aí. Andressa, muito obrigada por ter participado, por ter topado o convite. Acho que deu para esclarecer muita coisa sobre a cirurgia cardiovascular. Deu para ter ideia da rotina, deu para ter ideia dos desafios, que, cara, não são poucos, assim. Não são só durante a residência, acho que isso aí ficou bem claro. E é isso. Obrigada mesmo por ter participado, viu? Nossa, obrigada eu pelo convite. Eu amei. Vocês são o máximo. Adorei, sério. Vamos sair pra beber, gente. Adorei. Assim que eu melhorar do convite. Eu já não sei quando eu vou ter tempo, mas quando eu tiver eu aviso vocês. Mas, sério, obrigada mesmo pela oportunidade. Eu espero ter inspirado novas pessoas a fazer cirurgia cardiovascular. Sucesso. Total. Obrigado, Andressa. Muito obrigada, viu? Obrigada eu. Beijos. Tchau. Tchau. E aí? Galera, mais um. Pô, foi animal esse podcast Energia lá em cima. Super. Nossa, muita gente boa, Andressa. Caralho. Nossa, mesmo eu estando meio abatidinha aqui, que foi mal, ouvintes. Minha voz tá meio cagada, mas tá tudo sob controle. E foi bom, né, John, para dar uma ideia geral da cirurgia cardiovascular. Ela reforçou algumas coisas que eu já imaginava sobre ser uma especialidade muito difícil, do ponto de vista físico, emocional, lidar com pacientes extremamente graves, assim, acho que de todas as especialidades é um dos que eu mais penso, mas ao mesmo tempo muito recompensador, muito estimulante, né? Muita adrenalina também, acho que é o perfil da pessoa. Cada um sabe os seus motivadores, né? Que leva à escolha de uma especialidade, né? Então, ali eu acho que cirurgia cardiovascular, se o teu motivador é sentir aquela presença, aquele êxtase, como ela mesma falou, eu acho que é o caminho bem bacana de ser seguido, né, João? Galera, ficamos aqui por mais este episódio. Não deixe de recomendar aí pro seu colega, pra sua colega que deseja fazer cirurgia cardiovascular ou que tem uma decisão pela cirurgia. É uma outra possibilidade, agora que tem que tomar um caminho, já que é acesso direto hoje em dia, né? E onde que a gente pode ser encontrado, Jô? Em todos os reprodutores de mídia, de áudio, a gente sempre fala os mesmos, Spotify, Deezer, Apple Podcast, onde vocês quiserem ouvir. A gente está disponível no YouTube também, se vocês quiserem encontrar a gente no YouTube, tem os vídeos do podcast. E no Instagram? E no Instagram, @medway.residência-médica, a gente está na nossa frente de residência médica, e o @psmedway, a gente está conversando sobre pronto-socorro, sobre emergência e urgência, para dar aquela mão ali no seu plantão. Fechou? É isso, galera. Um beijo e... Até a próxima. Beijo, gente. Tchau. Valeu.